Sejam todos bem-vindos a mais uma experiência do projeto Férias com Teologia, oferecido pela Faculdade Teológica Bethesda. Eu sou o pastor César Cavalcante e nesse módulo o nosso tema é o Reino de Deus. O projeto Férias com Teologia está caminhando para o fim. Depois desse módulo, esse é o penúltimo módulo, temos apenas mais um módulo do projeto Férias com Teologia, com um assunto mais pedido depois da pesquisa que nós fizemos, que é o tema escatologia pós-tribulacionista, escatologia bíblica e tal. Então, tem aí toda a expectativa para a próxima aula. Mas na aula de hoje, você já tem aqui o material didático. Nossa equipe aqui imprimiu o material didático, são 40 e poucas páginas, que é o nosso desafio hoje, finalizarmos, né, esse módulo. E eu disse na primeira aula que sai na frente, né, quem tiver um ambiente todo preparado, voltado para o aprendizado da palavra de Deus, e eu quero reforçar essa ideia. Se você está sentado a uma mesa, se você tem um caderno e uma caneta, com certeza você vai prestar muito mais atenção do que o pessoal que está, sei lá, andando na praça, ou no carro, ou no ônibus. Muito embora pode ser que você esteja no carro, no ônibus, chegando em casa você entra ao vivo com a gente. Então, é uma alegria para mim poder pilotar com vocês esse projeto da FTB. Em primeiro lugar, né, eu queria que você escrevesse, aí só para quem está no ao vivo, escreve aqui ao lado se você é aluno do Projeto Férias com Teologia, escreve aí #aluno ou #aluna e coloca a sua cidade. Então, aluno e coloca a cidade. E quem não é aluno, coloca apenas a cidade. Coloca só a cidade, quem não é aluno. Quem é aluno, coloca #aluno e coloca a sua cidade, para eu saber entender aqui quem está acompanhando essa aula de hoje. O Kaique não é aluno, mas é de São Paulo. A Nicole é aluna e é de Colombo. O Emanuel, aluno de São Paulo. A Fernanda, aluna de Brasília. O Flávio, bom, ele só fala que é de Recife, mas não fala se é aluno não, então não é aluno. A Adriana de Barueri. A maioria aqui são alunos de vários lugares: Itaquera, Valinhos, Mauá, Guarulhos, Curitiba, Jacarepaguá, São Gonçalo, Goiânia, Serra, Espírito Santo, São Paulo de novo, Belo Horizonte, Campinas, Gravataí, Londres, futuro aluno de BH, Alagoinhas na Bahia, Jabuticabal, Cabo Frio, Arnaldo, aluno de Praia Grande, a Lindalva de São Paulo, Marataízes, é o Jorge de Marataízes, como é que chama essa cidade aqui? Nerópolis, essa cidade eu nunca vi, de Goiás. O aluno de Rondônia, Jaboticabal de novo, São Bernardo do Campo, Vitória, Barra Mansa no Rio de Janeiro, o Jorge de Marataízes, então uma galera aí, bastante gente do Rio de Janeiro, bastante gente de São Paulo. Como funciona o Projeto Férias com Teologia para você que não é aluno? E aí já começo a dar um recado, tá? Especial. A direção lá do Projeto Férias com Teologia foi, depois de uma reunião hoje, nós decidimos estender o prazo para que você possa desfrutar do Projeto Férias com Teologia. Geralmente, o Projeto Férias com Teologia é um projeto para 30 dias. Então, quando termina, você perde o acesso, né? Você já usou o acesso durante 30 dias. Mas nós resolvemos deixar esse acesso funcionando até o dia 30 de setembro. Então você pode, o restinho de julho, o que te resta do mês de julho, agosto e setembro, fica liberado para você acompanhar o Projeto Férias com Teologia. Para quem não sabe do que eu estou falando e está aqui na live, é o seguinte: no mês de férias, as escolas geralmente fecham. E na FTB, a gente faz o contrário, a gente abre as portas da FTB e a gente prepara pedagogicamente uma imersão gigante. Aqui a gente já passou de 5.000 alunos. E nessa imersão, você tem o gostinho, a experiência de se tornar aluno da instituição durante 30 dias. Então você tem
aula ao vivo toda semana, você tem material didático sendo liberado para você toda semana, você tem mentoria. Hoje de manhã tivemos mentoria e o tema foi catolicismo, né? Então foi muito legal, um pouco mais profundo. A mentoria de hoje de manhã, os alunos podendo fazer perguntas e respostas e tal. E aí você tem a credencial de aluno que dá desconto até no cinema, e aí você pergunta, quanto custa tudo isso? Pois é, custa R$20, e se você já é aluno ou já foi aluno da FTB, fica só R$10. Então, ainda dá tempo, se você quiser, caso você queira se inscrever, eu vou pedir ao pessoal que está acompanhando a gente para deixar fixo aqui na descrição do vídeo que você pode se tornar aluno da FTB e aluno do Projeto Férias com Teologia, e quando você se torna aluno do Projeto Férias com Teologia, então você já tem acesso a tudo isso que eu falei agora há pouco, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Então, aqui do lado tem o chat, para quem está no celular, acho que aparece embaixo. Você clica e você se torna aluno do Projeto Férias com Teologia, tá certo? Ou na descrição do vídeo, você também pode se tornar aluno do Projeto Férias com Teologia, tá bom? Então, tanto no chat quanto na descrição do vídeo. É para ter, eu não sei se tem, eu realmente não estou acompanhando. Aí o link para você se inscrever, tá bom? Bom, dito isso, vamos à nossa matéria de hoje. E hoje eu quero falar com vocês sobre o reino de Deus. Vamos à introdução. Abra sua apostila na página 79. Página 79. Pastor, por que eu estou chegando agora? Porque começa na página 79. Então, é porque nós já tivemos 70 e tantas, quase 80 páginas de conteúdo até aqui, tá certo? Então agora chegamos na página 79. E aqui vou acompanhar você aqui na apostila. Chegamos ao quarto módulo. Reino de Deus, o que é reino de Deus? Aqui a gente vai usar o conhecimento que nós já alcançamos durante os primeiros módulos, que nós já aprendemos até agora. E com certeza vamos alcançar um pouco mais de conhecimento. Vou pedir para os irmãos maneirarem um pouco nos comentários agora, no chat, e se concentrar aqui no conteúdo que começa a partir de agora, beleza? Entender a complexidade do reino de Deus não é uma tarefa fácil. Por isso a gente precisa da ajuda, por exemplo, do Espírito Santo. E por isso precisamos aplicar toda a nossa atenção nessa lição. Jesus Cristo disse que o reino estava próximo, é a primeira pregação de Jesus. Arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, Mateus capítulo 3. Mas também, Jesus Cristo já disse que o reino de Deus estava entre nós, o reino de Deus está entre vós. Jesus também disse que o reino de Deus está dentro de nós. Aí começa, o reino de Deus está próximo, ele está entre nós, ou ele está dentro de nós. Jesus também disse que o reino de Deus não vem com aparência. Mas o apóstolo Paulo diz que o reino de Deus, ele apresenta o reino de Deus como um lugar. Por exemplo, tem uma lista de pecadores que ele fala assim, esses não herdarão o reino de Deus, não entrarão no reino de Deus. Então o reino de Deus é um lugar que eu consigo entrar, ou é algo que está dentro de mim? Se é algo que eu consigo entrar, por que ele não é aparente? Se ele está dentro de mim, por que Jesus disse que ele está próximo? Se ele está próximo, por que diz que está entre nós? Então, afinal, é um lugar, é uma questão filosófica, é uma questão aparente, não é aparente. Nossa expectativa é trazer clareza nesse tema e a gente vai tentar se aprofundar junto aqui, nos aprofundarmos juntos dentro desse assunto. Qual é a base para entendermos o reino de Deus? A base é o Evangelho. Nós temos aprendido desde o início que o nosso conhecimento, e isso é muito importante, e eu vou falar como se essa fosse a nossa primeira aula, tá? O nosso conhecimento bíblico, teológico, não interessa a formação teológica, não interessa a formação acadêmica da pessoa, pode ser pós-doutor em 200 matérias. Tudo que diz respeito a Deus, o nosso conhecimento é baseado sempre em revelação.
Nós temos aprendido desde o início desse projeto que todo o nosso conhecimento é fruto da revelação de Deus nas Escrituras. O que eu sei sobre Deus é o que está na Bíblia. O que eu sei sobre Deus é o que Ele revelou sobre si. A gente não sabe mais nada sobre Deus. Tudo tem que estar nas 4 linhas do texto. Quando eu participo como debatedor dos debates, o pessoal faz meme depois, cortes, não sei o quê, porque eu sempre pergunto o texto. Eu creio assim, assim, assim. Interessante você crer assim. Qual é o texto? Me mostra, vira o camiseta, me mostra no texto. Qual é o texto bíblico que você usa para dizer isso que você está falando? Então, tudo que nós sabemos sobre Deus é fruto de revelação. O que você sabe sobre Deus, você não sabe porque você é bom. O que você sabe sobre Deus, você não sabe porque você, sei lá, porque alguma pessoa conversou com Deus e falou para você. O que você sabe sobre Deus é o que Ele revelou nas Escrituras. Então, todo o arcabouço teológico, tudo que nós sabemos sobre Deus, é o que Ele revelou sobre si. Tudo que eu sei sobre Deus é o que Ele falou. Eu não sei nada a mais. Eu não sei mais nada. E eu sei que o que Ele revelou não é tudo sobre Ele, mas é tudo que eu preciso saber agora. A Bíblia diz na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 2, a seguinte informação. Então vamos lá. Primeira epístola universal de João, capítulo 3, versículo 2. Olha, presta atenção nesse ponto da revelação. Diz assim, e o que eu chamo de revelação é o que está na Bíblia, né? Então vamos lá. 1 de João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus. É uma revelação. O que eu sou agora? Filho de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Agora eu sei que eu sou filho de Deus, mas ainda não foi manifestado o que nós haveremos de ser lá na frente. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Pastor, aqui está dizendo que nós vamos ser Deus. Não. Mas diz que nós seremos semelhantes a Ele. Ou seja, na revelação de Cristo, o corpo glorificado e tal. Então, tudo que nós sabemos a respeito de Deus é o que está na revelação. É o que está na revelação. Tá certo? Eu pedi para os irmãos dar um tempinho agora no chat para a gente ter mais tempo aqui de aula, tá certo? Mais tempo aqui na aula. Estão perguntando se é gravado? Não é gravado. Bom, enquanto eu estou gerando esse conteúdo ao vivo, é dia 24 de julho, agora são 19 horas e 43 minutos. Não é nada gravado, mas vamos nos ater ao assunto aqui, não de pré e pós, não, ao assunto. Tudo que você sabe sobre Deus, tudo que você pode descobrir sobre Deus, é o que Ele revelou. A gente só sabe isso. Por isso a gente tem que encontrar na revelação, na Bíblia, a base para entendermos a complexidade do que queremos saber a respeito de Deus. Sua pessoa, sua vida, sua obra, suas intenções. Tudo que nós sabemos sobre Deus é o que Ele revelou e a gente só sabe o que está escrito nas Escrituras. Então, eu vou utilizar mais à frente uma abordagem mais expositiva baseada no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos. Por que o primeiro capítulo de Marcos? Porque o primeiro capítulo de Marcos é o evangelho que começa... Bom, eu acho que dá uma briga boa, no bom sentido, com João. Mas se o assunto é o reino de Deus, talvez o evangelho de Marcos tenha o melhor início, porque o evangelho de Marcos começa assim. Deixa eu ver, eu não sei se eu deixei na página, não. Ó, Marcos capítulo 1, versículo 1, começa... Espera aí, mais um minutinho... Começa da seguinte forma: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então aqui a gente vai aprender, numa exposição, num capítulo à frente, ou ainda hoje, sobre o reino de Deus. Mas, conforme está escrito na profecia de Isaías, lá em Isaías está escrito assim, ó, eis aí envio diante da tua face
o meu mensageiro, isso é Isaías 40, o qual preparará o teu caminho. Vós que clamam no deserto, preparai. E aí, eu vou ler o capítulo na Bíblia, porque a gente vai... Tá vendo? A minha leitura aqui vai estar um pouquinho diferente da leitura da apostila, porque na leitura da apostila eu usei a versão Almeida atualizada. E aqui eu vou usar a versão contemporânea. Vamos lá. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito no profeta Isaías. Eu envio o meu anjo diante da tua face, o qual preparará o teu caminho. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Apareceu João, batizando no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Toda a região da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João andava vestido de pelos de camelo, trazia um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno, de abaixando-me desamarrar as correias das suas sandálias. Eu, em verdade, vos batizei com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, na Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. Então ouviu-se esta voz dos céus, tu és meu filho, amado, a quem me comprazo. Imediatamente o Espírito o impeliu para o deserto, onde esteve por 40 dias, e foi tentado por Satanás. Vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Depois que João foi preso, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Bom, perceba que o tema reino de Deus está ligado diretamente com a missão de Jesus. Qual a primeira pregação de Jesus? Está aqui no texto. Ele começa a pregar o arrependimento, dizendo que o reino de Deus estava próximo e que a pessoa tinha de se arrepender e crer no evangelho. Crer no evangelho. Que palavra é essa, evangelho? O que o reino de Deus tem a ver com essa missão da igreja? Em todo o Novo Testamento, e aí eu estou entrando na página, para quem tem o material didático, eu estou entrando aqui na página... Peraí, eu estou entrando aqui na página... Um pouquinho mais atrás, peraí. 82, estou entrando aqui na página 82, deixa eu ver se é isso mesmo. Tá. Eu vou tratar uma exposição, uma proposta mais positiva desse texto que eu li, mas antes, em todo o tempo do Novo Testamento, principalmente nos 4 evangelhos, o tema é o reino de Deus. Jesus Cristo disse que o evangelho que ele prega é o evangelho do reino. E ele diz, por exemplo, que esse evangelho do reino, em Mateus 24, será pregado a todas as nações antes do fim. Portanto, o reino de Deus é a chave para compreender o significado do evangelho. O reino de Deus é a chave para a gente compreender o significado do evangelho. Aprender sobre o reino de Deus significa aprender a mensagem de Jesus Cristo. Quando você fala assim, eu quero... isso aqui é do reino de Deus. Então significa que está aprendendo a mensagem de Jesus. No próximo capítulo a gente vai aprofundar essa questão. Mas aqui a gente vai se concentrar em entender o que realmente significa reino de Deus. Em primeiro lugar, reino de Deus é o cerne da missão de Jesus. É a sua primeira mensagem ao pregar. A primeira pregação de Jesus tem a ver com o reino de Deus estar próximo. E quando ele morre na cruz, ele recebe um pedido inusitado de um pecador arrependido. Então presta atenção. Quando Jesus começa o seu ministério, ele fala, arrependei-vos que o reino de Deus está próximo. E quando ele morre na cruz, embora a palavra ali não seja a mesma, mas ele fala assim, o ladrão arrependido fala assim, lembra-te de mim quando entrares no seu reino. No seu reino. Quando Jesus consente o pedido desse bandido arrependido, Jesus disse que era possível realizar aquele pedido, inclusive naquele mesmo dia. Sendo assim, ele termina seu ministério
falando do reino de Deus. Ele começa o seu ministério falando do reino de Deus, e quando ele morre, ele termina o seu ministério tornando possível que um pecador entre no reino de Deus. Agora presta atenção no tipo de pecador. O cara viveu a vida inteira fora da presença de Deus, ou pelo menos os últimos movimentos, fora da presença de Deus. Esse cara, ele não se batizou. Esse cara, ele não teve uma aula, ele não teve um discipulado, ele não teve um curso, ele não teve... Mas no último momento, esse cara disse, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, morrendo na cruz, disse para o ladrão, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Um detalhe que torna a cena ainda mais estranha. Quando o homem confessou, isso aparece no terceiro evangelho, o de Lucas, capítulo 23, versículo 40 e alguma coisa, quando o cara confessa essa frase, estava completamente escuro, estava em escuridão, porque o sol deixou de brilhar, o sol se pôs ou coisa assim, o sol não deu a sua luz durante as 3 últimas horas da cruz, de meio-dia até as 3 da tarde, não tinha mais sol. Quando não tem mais sol, fica de noite, mesmo como se fosse um eclipse longo. E o homem nem enxergava mais Jesus. E mesmo assim, ele lança o pedido. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus, pouco antes de morrer, é só ler o texto lá de Lucas capítulo 24, porque Jesus, eu vou ler, ele salva esse bandido, que faz um pedido, e o pedido do bandido tem a ver com o reino de Deus. Eu estou falando bandido, que é o que ele era ali, né? Capítulo 23, versículo 43, ó. No 42, ele lembra-te de mim quando entrares no teu... Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A palavra reino na minha Bíblia está até em letra maiúscula. O que é esse kingdom aqui do inglês? O que é essa basileia do grego? O que é esse reino do português? Agora veja que o pedido do rapaz não é um pedido de um crucificado para outro crucificado. É o pedido de um súdito para um rei. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse homem tem um reino, eu não conheço, e eu gostaria que ele me levasse para o reino dele. E aí Jesus responde, em verdade eu te digo, estarás comigo no paraíso, esse é o versículo 43. No 46 ele entrega o Espírito, ele fala, Pai, nas tuas mãos entrega o meu Espírito. Então, nesse momento aqui, ambos estavam em escuridão, inclusive. O ladrão confessa a Cristo em escuridão. Agora, vamos descer mais um degrau nessa compreensão. Gênesis capítulo 3 é a queda do homem. O Adão é expulso do paraíso. O Adão é expulso do paraíso. E anjos, não são exatamente anjos, mas querubins são colocados ali com espadas para impedir que o homem retornasse para o paraíso. O Adão caiu e Deus expulsou o Adão e sua esposa do jardim e cuidou para que ele não voltasse mais lá, colocando anjos ali para que impedisse a volta de Adão. Quando Jesus morre na cruz, ele morre reabrindo, reinaugurando o paraíso. As portas do paraíso agora são abertas por Jesus e ele morre levando para o paraíso um ladrão que começou amanhã blasfemando de Jesus. Veja, o ladrão que inaugura o paraíso, reinaugura, né, por assim dizer, o paraíso, ele começa amanhã blasfemando contra Cristo. E essa informação você pode encontrar aqui no Evangelho de Jesus, conforme Marcos, deixa eu achar aqui, no capítulo 27, aqui, ó, versículo 43 e 44. De 41 em diante, as pessoas maneavam com a cabeça, zombando dele, diziam, salva os outros, salva-se a ti mesmo. Confiam em Deus, livre-se a si mesmo, porque diz que sois filho que é filho de Deus. E a mesma coisa faziam os ladrões, no plural, que com ele haviam sido crucificados. Esse homem, o homem que inaugura o paraíso, ele começa amanhã xingando Jesus, e às 3 da tarde ele recebe a graça
de entrar no paraíso junto com Jesus, porque Jesus prometeu, ainda hoje, ele disse, ó, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus disse assim, ele podia ter dito, não, ainda hoje você vai estar comigo no reino. Mas ele disse, ainda hoje você vai estar comigo no paraíso, no lugar onde Deus proibiu a entrada de Adão depois da queda, você estará comigo no paraíso. Então o reino de Deus, Jesus começa o seu ministério falando do reino de Deus. Jesus termina o ministério falando do reino de Deus. Então o reino de Deus é o tema da mensagem de Jesus. O reino de Deus é a base da mensagem de Jesus. Esse tema não era tratado no Antigo Testamento. Em Gênesis, nós vemos um reino com Deus, onde Deus e o homem se relacionavam numa comunhão diária, como falei agora, no paraíso. Mas o pecado do homem estragou tudo. Então, naquele momento, nós temos um reino com Deus. E agora, nós temos o reino de Deus. Um reino com Deus é onde o homem faz o que ele quer, mas tem comunhão com Deus, é um reino com Deus. Mas no reino de Deus, aí a questão é um pouco diferente, porque o homem que está lá é um homem transformado e ele já não tem mais a possibilidade de voltar atrás e pecar. Sabemos que Deus, em sua onisciência, já sabia previamente, porque onisciência é um atributo de Deus, Deus já sabia dos movimentos do homem, do pecado do homem, que o homem iria cair. E essa base, tem um curso nosso chamado Jesus Cristo nas Escrituras, que eu trato isso em profundidade, mas aqui não tenho tempo, então vou ler para vocês o texto da primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pastor, como assim? Deus já sabia tudo antes? Já. Não apenas sabia, mas Deus preparou a redenção antes. Veja o que diz 1 de Pedro 1,18. Sabendo que não foi com coisas perecíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, a qual por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o qual, na verdade, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos por amor de vós. Esse texto está dizendo que antes que Deus dissesse haja luz, a cruz já tinha sido preparada. Porque quando ele diz assim, ó, não foi com coisa perecível, como prata ou ouro, dinheiro, que você foi resgatado, que você foi comprado, da vossa vã maneira de viver, que por tradição você recebeu do teu pai, mas com o precioso sangue. O foco aqui é no sangue. Verso 19. Com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mancha, o qual, o sangue, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Se o sangue de Cristo foi conhecido antes da fundação do mundo e manifesto nesses últimos tempos por amor de vós, de nós, significa que o projeto para que Jesus Cristo morresse pelo meu pecado, pelo seu pecado, é antes que Deus dissesse haja luz. Por isso nós alcançamos a seguinte compreensão com base na revelação da Bíblia. Antes que Deus dissesse haja luz, ele planejou haja cruz. A cruz, o plano da redenção, é anterior ao próprio plano da criação. Agora, quando a gente analisa o ministério de Jesus pelo Evangelho, a gente percebe que o reino de Deus começa e termina sendo o tema da sua missão. É a primeira pregação de Jesus e a última coisa que ele faz na cruz. Com isso a gente entende que 2000 anos atrás o Evangelho era algo muito maior do que apenas o plano da salvação. Percebemos que o Evangelho pregado por Jesus desde o início era muito mais abrangente do que apenas uma explicação do plano de salvação, que é o que a gente faz hoje. Então você vai pregar, o que você vai pregar? A gente trabalha com evangelismo pelas 4 leis. As 4 leis espirituais, do Bill Bright. O pastor nunca ouvi falar sobre isso. Eu não quero voltar aqui a olhar o chat, né? Ao vivo, mas se eu perguntasse, não precisa responder. Quem conhece as 4 leis espirituais, eu acho que muitos de vocês vão dizer assim, ó, não conheço, mas conhece. É que você não sabe. Vou te explicar o que são as 4 leis espirituais. Lei número 1. Deus ama você e tem um plano maravilhoso na sua vida. Lei número 2. Você é um pecador e porque é um pecador está desabilitado de desfrutar o amor de Deus e, portanto, desfrutar o plano de Deus na sua vida. Pede para trocar a câmera para mim, Roberto, já que você vai lá. Eles não veem. Lei número 3. Então, primeira lei, Deus ama você e tem um plano maravilhoso na sua vida. Lei número 2, você é um pecador, por causa disso está desabilitado a desfrutar o amor de Deus. Lei número 3, Jesus Cristo é o Salvador e ama você gratuitamente. E Ele pode reconduzir você ao plano maravilhoso de Deus. E
lei número 4. Você já sabe que Deus ama você e tem um plano na sua vida, que você estragou tudo porque você é pecador, que Jesus Cristo é o Salvador. Agora você precisa, através de um convite pessoal, convidar Jesus, que é Salvador, para que seja o seu Salvador. Você está entendendo? Então, essa, basicamente, são as 4 leis espirituais. E é assim, é através dessa forma que nós evangelizamos. Mas tem muito mais entre as 4 leis espirituais no Evangelho. É bem tranquilo abordar o plano da salvação para qualquer pecador. Então, o plano da salvação para qualquer pecador, você pode pregar através das 4 leis, como eu falei. Você pode começar dizendo, ó, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Isso é verdade. Depois você pode dizer, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça tenha vida eterna. É verdade também. Na sequência, você pode dizer, você pode trabalhar a questão que se a pessoa confessar seus pecados, ele é fiel e justo para perdoar os seus pecados, como também purificar de toda injustiça, Romanos. Isso também é verdade. E, finalmente, você pode dizer que agora que essa pessoa tem que entregar a vida a Jesus Cristo, porque na Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo. Pronto. Está aí o plano da salvação, dito em poucas palavras, em 2 minutos. Mas o Evangelho começa falando do reino de Deus. E aí, o nosso arrependimento é um tema do reino de Deus. O reino de Deus é muito maior. Na abordagem de Jesus Cristo, que é o nosso foco, falar sobre o reino de Deus significa envolver o ser humano todo e não apenas a sua salvação escatológica ou espiritual. O ser humano todo, corpo, alma, espírito. Então a pergunta é, o que o Evangelho tem a dizer para o espírito do homem? O que o Evangelho tem a dizer para a alma do homem? O que o Evangelho tem a dizer para o corpo do homem? Bom, ao espírito do homem, o Evangelho diz que é possível nascer de novo e ser regenerado. Porque nós rompemos nós temos essa experiência do rompimento espiritual com Deus. Mas o que o Evangelho diz para a minha alma? A alma do homem, o Evangelho diz, sede santo por quanto eu sou santo, ou seja, é possível ser transformado e viver em santidade. Mas o que o Evangelho diz para o meu corpo? A mensagem do Evangelho nesse particular é que vai haver um novo céu, uma nova terra onde há justiça, e o corpo mortal irá ressuscitar glorioso, portanto o homem está todo ligado à terra e ao céu através da transformação do corpo. E anunciar o Evangelho significa pregar o Evangelho todo para o homem todo e para todos os homens. Essa frase não é minha, essa frase é muito bonita, não é minha, então eu já tenho que dar aqui o crédito. Pastor, de quem é essa frase? Essa frase ela foi definida por dezenas de teólogos, inclusive brasileiros, no Congresso de Lausanne na década de 70, na Suíça. Então, o Congresso de Lausanne, que é um congresso mundial, foi definida essa ideia depois de vários estudos, que pregar o Evangelho, que o reino de Deus, o pregar o Evangelho, a missão da igreja seria a missão. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é pregar o Evangelho todo, para o homem todo, e para todos os homens. Então, Evangelho todo abrange todas as coisas concernentes ao reino de Deus. O homem todo é o homem por inteiro, com todas as suas nuances, complexidades, dramas, tramas, problemas, pecados, mazelas, tendências, e finalmente para todos os homens porque nós entendemos que a salvação deve ser dessa forma, levada a toda criatura sem distinção. O Evangelho de Cristo é o anúncio do reino de Deus e deve ser pregado a todas as nações. E isso é missão transcultural. É a base da obrigação da igreja na Terra. Entender isso transforma a nossa missão num projeto que vai muito além da estrutura da igreja local. Por exemplo, você sai de casa para pregar o Evangelho, sai batendo de porta em porta, chega numa comunidade carente, você olha na frente do barraco e antes de chegar na porta do barraco você vê que tem uma criança brincando com a lama do esgoto, que provavelmente é filho da pessoa que mora no barraco, que está batendo na porta para evangelizar, e você percebe que a criança está brincando de carrinho na lama que sai do esgoto, e você bate na porta da dona, a dona vem atender, e ela tem outra criança menor ainda no colo e outra na barriga, e você vai evangelizar essa mulher. E aí você sorri e fala para ela, Jesus te ama e tem um plano maravilhoso na sua vida. Bom, é verdade, Jesus ama ela mesma. Eu não estou discutindo isso não. Agora, o amor de Jesus, o que o amor de Jesus significa para ela? O que o amor de Jesus significa para ela? Significa que Jesus se preocupa apenas com a alma dela, com a soteriologia escatológica da alma dela, ou também se preocupa também com o fato de que o filho dela pode ficar doente porque está brincando com a lama que vem do esgoto?
Significa que Jesus se preocupa apenas com a alma e o espírito da mulher, ou se preocupa também com o fato que ela está passando fome e ela está comendo fubá com sal? O que significa Jesus te ama ali, afinal? Qual a mensagem do reino de Deus para aquela senhora? Pregar o reino de Deus significa ou não significa nos preocuparmos com o contexto onde as pessoas estão. As pessoas estão num contexto da fome, da miséria e da injustiça, o que significa dizer para elas que Jesus as ama? E aí eu me lembro de um testemunho que é o irmão que fundou a Wycliffe, que é o maior centro de tradução de Bíblia do mundo, do planeta, né? Porque traduzir a Bíblia é um projeto para 10 anos, né? Hoje tem menos tempo por conta das tecnologias e tal, mas é um projeto para anos. E como é que nasceu a Wycliffe? Esse cara estava, eu não me lembro o nome dele, mas se você der um Google aí, você vai achar. O cara estava evangelizando e ele estava em algum lugar da América Central e tinha lá índios. E aí ele chegou no índio, né? Chegou no índio e falou assim pro índio: Deus ama você e tem um plano maravilhoso na sua vida. E o índio falou assim para ele. E aí ele estava dando a Bíblia, mas a Bíblia que ele estava dando era em inglês e o índio não falava inglês. E aí, através do intérprete, ele falou assim: Deus te ama, tem um plano maravilhoso, não sei o que e tal. E ele disse assim: esse Deus que me ama é poderoso? Ele falou: é poderoso, não é todo poderoso. E ele disse assim: se Deus me ama tanto, por que ele não fala a minha língua? E aí o cara foi embora, o evangelista foi embora, encucado com essa pergunta, e falou assim: então Deus vai falar a sua língua porque eu vou traduzir a Bíblia para você. E enquanto eu não traduzir a Bíblia para você, eu não sossego, eu vou gastar dinheiro, tempo, em mobilizar pessoas, o mundo e tudo, porque eu vou te entregar um livro na tua língua para você entender Deus na sua língua. Então, para compreender isso, é preciso ter como fundamento o reino de Deus. Só assim as pessoas poderão entender a extensão e o significado do Evangelho. Só assim os pecadores entenderão a mensagem da Boa Nova. Como é que nós sabemos o que é boa nova? Evangelho, a palavra evangelho é boa nova. Ok, o que significa essa palavra? Boa notícia. Mas qual é a boa notícia para aquela família? Qual a boa notícia para o cara que está na Cracolândia? Então, diante disso, é preciso termos o reino de Deus como chave para entendermos o Evangelho, e não o contrário. Se a nossa proposta nesse curso é conhecermos Jesus, é conhecermos o que a Bíblia diz a respeito disso, então a gente tem que entender que a chave é o reino de Deus. A chave é o reino de Deus. Infelizmente, eu não posso responder perguntas aqui com vocês, mas depois eu vejo aqui os comentários que vocês estão enviando, tá certo? Vamos para o 4º capítulo do nosso módulo. Inicialmente, eu vou aplicar uma abordagem expositiva em Marcos capítulo 1. Eu li o texto, mas eu quero expor esse texto junto com você a partir de agora. O primeiro versículo diz assim, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. A palavra evangelho, como falamos, como sabemos, né, todo mundo sabe, o professor da escola bíblica ensinou para nós que evangelho, essa palavra grega, evangelion, significa boa notícia. Acontece que essa palavra não é uma palavra nova, não é uma palavra cristã. Hoje é uma palavra cristã. Mas a palavra evangelho não é uma palavra inventada no cristianismo. O evangelho não era uma palavra desconhecida no tempo de Jesus. Na verdade, era uma palavra muito usada pelo Império Romano. Pastor, o que significa evangelho? Evangelho era uma palavra usada sobre os movimentos do Império Romano. Deixa eu tentar explicar para você. Toda vez que o imperador tinha uma notícia importante para dar, essa notícia se chamava evangelho. Por que era chamado de evangelho? Para que soasse como boa notícia para as pessoas. Toda vez que havia um anúncio sobre os movimentos do Império Romano, por exemplo, o nascimento do herdeiro do trono, ou mais uma vitória do rei, ou mais um território conquistado, anexado ao gigante Império Romano, a palavra era evangelho, era a boa notícia. Então, quando saía o jornal, quando saía o informe, quando o homem falava lá para as multidões, era evangelho, o anúncio do evangelho. Aí todo mundo ia pensar, então é alguma coisa boa
que aconteceu porque a ideia do romano era pão e circo, então era coisas boas. Sempre quando o imperador falava à multidão, era para dar boas notícias. Então a palavra evangelho não era uma palavra desconhecida do pessoal lá da Palestina, era uma palavra comum que os romanos usavam quando queriam dar notícias do reino. Entendiam que todas as notícias que vinham do reino, de Roma no caso, eram boas novas. E Jesus redefine esse termo ao usá-lo para anunciar a si mesmo como o grande evento da história humana. Então, essa palavra que já existia, né, que Jesus pega do Império Romano, é uma grande sacada, porque é uma palavra que já existia, mas que agora toma um novo significado a partir da pessoa e da obra de Jesus. Então Jesus Cristo pegou um termo que os romanos já usavam para falar do império e passou a usar para falar de si mesmo, daquilo que ele fazia e principalmente da mensagem que ele trazia. E a partir de Jesus, boa notícia não tinha mais nada a ver com os poderosos. A partir de Jesus, boa notícia não tinha mais nada a ver com política. A partir de Jesus, boa notícia não tem mais nada a ver com o imperador de Roma. Para os romanos, boa notícia tinha a ver com o poder de Roma. Mas a partir de Jesus, boa nova não tem mais nada a ver com política e nem com políticos. Não tinha mais nada a ver com aqueles que exercem domínio sobre os povos, ou seja, o domínio político, seja domínio econômico, religioso, qualquer tipo de domínio. Boa notícia não tem mais nada a ver com esse tipo de poder. Boa notícia passou a ser o comunicado de que o reino de Deus estava chegando e que uma grande virada vai acontecer, vai vir uma mudança profunda em todos os aspectos na vida dos homens, com o objetivo de resgatar o ser humano de todas as trevas, recuperar a dignidade dos homens aviltados e corrompidos em todos os sentidos. Jesus muda o conceito da palavra evangelho. Depois de Jesus, boa notícia não tem mais nada a ver com poder humano, tem a ver com transformação de vida. Falei um pouco sobre isso no módulo 2, mas evangelho era o comunicado de todos os atos e de todas as práticas de serviço ao próximo, com o objetivo de resgatar o ser humano das trevas, recuperar a dignidade dos pecadores, enfim, falar sobre a transformação visível na vida do ser humano. Então, baseado no primeiro versículo de Marcos, a grande lição para nós é: temos de nos opor aos impérios. A boa nova é, o reino do mundo é um jeito, o reino de Deus é de outro jeito. A boa nova é, boa notícia para o mundo não é boa notícia para o reino de Deus. O reino de Deus tem outra boa notícia. O reino de Deus tem seu próprio evangelho. O reino de Deus não se submete aos governos humanos. E o evangelho, portanto, é o que resgata o ser humano de fato, porque Roma enganava os seres humanos, as pessoas dominadas, como eu disse, com pão e circo. E agora vem Jesus anunciando o reino de Deus de verdade, onde ele não vai ser enganado com diversão e circo enquanto ele morre de lepra. Vem Jesus que fala para o leproso, seja limpo, e o leproso é limpo. Então a boa notícia alcança o seu apogeu aqui em Cristo. Versículo 2, Marcos 1:2, conforme está escrito na profecia de Isaías. Presta atenção. Eis aí envio diante de vós, diante da tua face, o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Esse texto diz que o mensageiro de Deus iria preparar o caminho do Messias. Assim como não havia lugar para Jesus na hospedaria, também não havia caminho para Cristo passar e se fazer conhecido por meio do povo. Pastor, como assim não havia caminho para ele passar por meio do povo? A religião, ela se perdeu e se corrompeu no meio do caminho. Num nível que Jesus vai chegar sem usar a via da religião. Isso é muito estranho, porque pelo fato de Israel, assim como todas as suas instituições, só existiam para que pudessem manifestar o Messias. Por que Israel existe? Para a chegada do Messias. Não só Israel, como toda a humanidade. Mas como sabemos, as instituições se corrompem. Você já viu uma instituição que se corrompe, uma igreja que se corrompe? Instituições são corruptíveis. Não que todas elas são corruptas, mas são seres humanos, então eles se corrompem. Os que se acham donos do poder corrompem as instituições para suas próprias más intenções. Isso acontece até em igreja.
Deus, através de nós, os escolhe para um fim, mas eles subvertem a finalidade para a qual foram chamados, ao invés de prepararem o caminho para a chegada da salvação, se transformam em algozes do Salvador, em pessoas contrárias ao que Cristo fala. Portanto, a primeira comunicação que nos é dada por meio desse texto é que nada do que estava estabelecido serviria como caminho para o ungido. Quando eu leio Marcos capítulo 1, versículo 2, que diz que Deus vai enviar o seu ungido, aquele que vai preparar o caminho, está falando de João Batista, né, você sabe? Significa que aquilo que estava colocado como religião não era caminho para a chegada de Jesus. Todo um povo foi formado para trazer Deus, todo um sacerdócio foi formado para trazer o Messias, mas aquilo se corrompeu num nível que já não era mais caminho para a chegada de Jesus. Todo o povo que foi formado para trazer a criança prometida em Gênesis 3,15, que vai pisar na cabeça da serpente, já não é mais caminho para o Salvador. O caminho para o Filho de Deus, para a chegada do Filho de Deus, é outro. E a construção do caminho da chegada do Filho de Deus implica na desconstrução de tudo que estava dado. Porque o que estava posto não é o que devia ser. Eu estou falando da corrupção dentro da religião. Então, quando o que estava estabelecido não é mais o que devia ser, é preciso desconstruir para só depois construir. E é o papel de João o Batista, essa desconstrução, essa construção. Israel deveria deixar tudo preparado para a chegada de Jesus, mas escolheu se corromper, e por isso Jesus chega, e quando Jesus chega, eles são um problema e não um apoio. Por isso, quando Jesus chega por uma outra via, e não a via da religião. Sabemos que Deus não foi pego de surpresa lá em Israel. Ele apenas decidiu por uma outra construção. Deus abriu mão dos poderosos. Deus abriu mão dos religiosos. Nós temos de enfrentar o que está posto, porque o caminho de Cristo não passa pelo que está estabelecido e que está perdido. Por aqueles que estão no controle, por aqueles que são os grandes. O caminho de Cristo passa pelo compromisso de Deus com os pobres, pelo compromisso de Deus com os angustiados, pelo compromisso de Deus com os necessitados. Qual era o reduto de Cristo durante seu ministério? Onde é que Jesus Cristo nasceu? Num palácio ou numa manjedoura? Jesus Cristo, logo depois de nascido, ele vai para o Egito foragido. Alguém duvida que ele tinha... Você acha que ele tinha passaporte e visto? Seja o que fosse isso naquela época? Não. Jesus Cristo já foi imigrante ilegal. Então o caminho da chegada de Cristo passa por olharmos para essas pessoas com mais atenção. Versículo 3. Eu estou falando isso porque dias atrás eu estava pregando nos Estados Unidos. E aí, muito brasileiro mora ilegalmente lá e tal. E aí, uma das palestras que eu dei, eu estava falando que você sabia que Jesus já foi um imigrante? Aí eles arregalaram os olhos e falaram, no Egito, eu falei, então, mas ilegal, porque ele foi fugido. Enfim, o caminho de Cristo passa pelo compromisso de Deus com essas pessoas, com os vulneráveis. Tá certo? Marcos capítulo 1, vamos para o próximo verso, verso 3. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitar suas veredas. Voz do que clama. Voz do que clama. Quem clama no deserto não é a pessoa que está falando ali. Ele é só a voz daquele que clama. Quem está no deserto que precisa de voz e de porta-voz? Quem é a voz por trás daquele que clama? Aquele que clama é o João Batista. Mas quem é a voz que está por trás daquele que clama? Quem clama no deserto é Deus. Quando João Batista disse, em João capítulo 1, olha, eu não sou quem vocês estão esperando, eu não sou o Cristo, mas eu sou a voz daquele que clama no deserto, ele não disse eu sou o que clama, ele disse eu sou a voz do que clama no deserto. Quem clama no deserto? Deus. Quem está clamando no deserto? Deus. Por quê? Porque basicamente é uma mudança de endereço. E que mudança de endereço? Deus está cancelando o seu compromisso com a religião dada, posta até então. Pastor, dá para defender isso com texto bíblico? Dá. Abra a Bíblia em Lucas capítulo 3 e vem comigo nessa compreensão. O Evangelho de Jesus, conforme Lucas,
capítulo de número 3, mas vem comigo nessa compreensão. O texto vai parecer estranho, mas você vai entender. Diz assim, ó. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca na Galiléia, seu irmão Filipe tetrarca na Itureia e Traconites, Lisânias tetrarca em Abilene, sendo sumos sacerdotes, Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Vamos lá. O templo estava corrompido, e como eu sei disso? Porque esse texto de Lucas 3 termina com uma denúncia. Qual é a denúncia? Existem 2 sumos sacerdotes. O sumo sacerdote na Bíblia é uma pessoa só, até a morte. Depois que ele morre, Deus escolhe outro. Depois que ele morre, Deus escolhe outro. Nunca a palavra sumo sacerdote foi conjugada no plural. Essa é a primeira e única vez. Ou seja, há uma corrupção no ministério. Sacerdote tinha de milhares, mas sumo sacerdote é sempre um. Quando o Lucas escreve no capítulo 3, verso 2, vou ler só o verso 2. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, um é genro, o outro é sogro. Anás é sogro, Caifás é genro. Sendo o sogro e o genro sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Se o sumo sacerdote é Anás e Caifás, por que a palavra de Deus veio a João? Sendo que o sumo sacerdote é o responsável, é o porta-voz de Deus. Temos que entender essa questão mais profundamente. O templo havia se corrompido porque haviam 2 sumos sacerdotes. E o que é uma contradição de termos. Anás e Caifás são chamados por Lucas como sumos sacerdotes, mas não podiam haver 2 sumos sacerdotes, como eu disse, conjugados no plural. Só devia haver um sumo sacerdote. Mas ele não só chama no plural de sumos sacerdotes, mas como os nomeia. Ele fala Anás e Caifás. O que está acontecendo aqui? O Lucas está fazendo uma denúncia para nós. Anás era um homem esperto, populista, percebeu o interesse que os romanos tinham em interferir na escolha do sumo sacerdote de Israel e se ofereceu para fazer o meio de campo. Primeiro ele, depois cada um dos seus 5 filhos e finalmente agora seu genro Caifás assumiram o sumo sacerdócio. A questão é um conchavo. Uma família dominou o ministério, uma família dominou a religião. Só que Deus não participa de conchavos. Deus não participa de corrupção. Mesmo que as pessoas digam que estejam fazendo algo em nome de Deus ou pela causa de Deus, Deus não participa de conchavo e Deus também não participa de corrupção ou rebelião. O que Deus faz diante da corrupção? Diante da corrupção, Deus sai. E é isso que diz o texto. Lucas capítulo 3, verso 2, de novo. Sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, a palavra de Deus veio a João. Ou seja, não é pela via do sumo sacerdote, que genro e sogro e não sei o que, não. A palavra de Deus estava com João. A religião estava com Anás e Caifás. A palavra de Deus estava com João. Você quer religião? Procura Anás e Caifás. Você quer a palavra de Deus? Procura João. Você quer religião? Anás e Caifás no templo. Você quer a palavra de Deus? João Batista no deserto. Por isso que eu estou dizendo que esse texto Deus está mudando de endereço. Sabe quando você procura uma coisa, você fala, não está funcionando, eu vou lá reclamar, chega lá, mudou de endereço. Se você quiser a garantia, você tem que ir no novo endereço. O que está escrito nesse texto é que Deus está mudando de endereço. Não está escrito com essas palavras. Mas ele está dizendo assim, tem 2 endereços aí. O templo de Jerusalém e o deserto da Judéia. Religião está bombando no templo de Jerusalém. Mas palavra de Deus estava no deserto da Judéia. Então a gente precisa entender e a gente precisa enfrentar todos os que em nome do Senhor fazem conchavos ou traições à custa da cruz. Participam de corrupção, por mais que eles sejam grandes, por mais que eles sejam os caras, por mais que eles sejam poderosos, por mais que a família não sei o quê, por mais que a igreja é uma catedral, não interessa. Eles estão vazios como vazio ficou o templo quando Deus mudou de endereço. Tudo que eles fazem é sem sentido algum. Como sem sentido ficarão todos os rituais do templo, porque Deus não estava mais lá para apreciá-los ou para recebê-los. A lição desse texto,
A lição de João Batista é que nós temos de enfrentar os impostores porque Deus tirou deles o amparo. E aí o texto continua, verso 3. Eu estou fazendo a exposição de Marcos 1, agora vamos para o verso 3. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Eu estou repetindo esse versículo? Deixa eu ver. O que significa preparar o caminho do Senhor e endireitar as veredas? Continuando nesse versículo. Significa que o Cristo não poderia andar pelos caminhos de Israel. Não por aquele Israel. Aquele Israel corrupto não servia. Aquele caminho, o caminho do conchavo com os romanos, o caminho dos donos do poder, era o caminho da politicagem, da corrupção. Aquele era o caminho que busca o interesse particular, não é o caminho direito. O Messias não poderia usar aquelas vias para se manifestar. Pastor, como assim? A religião inteira estava infestada? Estava. Dá para provar? Dá. Os zelotes escolheram a violência contra os invasores. Deus é contra. Os fariseus escolheram a complacência com os dominadores. Deus não aprova. Os saduceus escolheram a cumplicidade com os opressores. Deus é contra. Os publicanos escolheram o serviço aos tiranos. Deus não aprova. Os essênios escolheram o caminho da fuga. Fugiram para o deserto e esconderam-se nas cavernas. Deus não aprova. Esses caminhos já não eram direitos. Por quê? Porque não eram caminhos de Deus. O Salvador não poderia apresentar-se por meio de um desses caminhos. Jesus não era zelota, Jesus não era fariseu, não era saduceu, não era publicano, não era essênio, porque esses caminhos não serviam. O Salvador não poderia se apresentar através dessas vias. O Messias tem uma mensagem de reconciliação para todos, mas ele só anda pelo caminho de Deus. Por isso a gente vai encontrar nesse versículo, vós do que clama no deserto. O que ele clama? Preparai o caminho do Senhor e endireitai a sua vereda. A impressão que dá é que parece que o Senhor não quer outro caminho. Ele insiste que seja por meio do povo para quem ele se manifestou. Porém, ele denuncia que eles construíram caminhos tortuosos através desses desvios da religião. Deus então levantou uma voz para endireitar esses caminhos lá em Israel, não para criar outro caminho, mas para nivelar esse caminho, e ele faz isso por meio da palavra. Não foi a palavra que criou o mundo? A palavra criou tudo. Essa palavra, uma vez ouvida, endireita caminhos. Não estou falando das instituições, porque as instituições não têm ouvido, mas as pessoas têm. Então, elas são o caminho que precisam ser endireitados. Eu não estou falando de mudar os estatutos, eu estou falando de mudar os corações. Pessoas podem se deixar confundir com instituições, ideologias, e essas instituições e ideologias se tornam óculos para as pessoas por meio das quais eles vão enxergar o mundo. A voz veio para que esses óculos fossem quebrados e as pessoas só enxergassem pessoas e não doutrinas. Verso 4, senão eu não vou sair daqui hoje. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. João Batista, quem era João Batista? Vamos lá, a gente acabou de falar sobre os sumos sacerdotes corrompidos. Quem era João Batista? João Batista era filho de Isabel e Zacarias. O Zacarias era sacerdote. Logo, se ele é filho de sacerdote, ele deveria ser sacerdote, porque para ser sacerdote tem que ser filho de sacerdote. O Zacarias era sacerdote, logo João Batista podia ser sacerdote. Filho de sacerdote, essa é a lógica. Mas ele não estava no templo. Por quê? Porque a religião está corrompida e Deus mandou ele para o deserto. Então ele deveria ser sacerdote. Aliás, não sei quem já me ouviu falar sobre isso, deixa eu contar uma coisa para você. O João Batista, ele não poderia ser apenas sacerdote. O João Batista tinha a linhagem de sumo sacerdote. Por quê? Porque para ser sacerdote tem que ser da tribo de Levi. O pai dele era da ordem de Abias, portanto da tribo de Levi. Mas a mãe do João Batista era das filhas de Arão. Veja o que diz Lucas capítulo 1, verso 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e sua mulher era das filhas de Arão e o nome dela era Isabel. Para ser sumo sacerdote em Israel, não bastava ser da tribo de Levi, tinha que também ser da casa de Arão. O João Batista era da tribo de Levi por parte de pai, da casa de Arão por parte de mãe.
O que eu estou dizendo é que João Batista tinha genealogia de sumo sacerdote, sangue de sumo sacerdote. Ele podia ser sumo sacerdote por direito, sanguíneo, por exemplo, tá certo? Porque Isabel lhe dava essa condição e o seu pai lhe dava outra condição. Só que o ministério estava corrompido, lembram? Se o ministério estava corrompido, esse cargo estava na mão dos romanos. Por que Anás ia colocar o sumo sacerdote como sumo sacerdote João Batista? Não ia dar certo. Então Anás colocou todo mundo no ofício, depois virou Caifás e tal. Quando a corrupção e a politicagem entrou no templo, o que Deus fez? Deus pegou o seu verdadeiro sumo sacerdote e partiu para o deserto. Se o João Batista é sacerdote, ele tem linhagem de sumo sacerdote. Cuidado com o que você está ouvindo. O pastor César estava pregando que o seu João Batista era o sumo sacerdote que está na Bíblia. Não, eu estou dizendo que o João Batista tinha linhagem de sumo sacerdote e poderia sê-lo por conta do seu pai, da sua mãe, pela condição do seu nascimento e pelo chamamento de Deus. É só ler Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante. Lucas capítulo 1, versículo 5 em diante, vai mostrar toda essa condição que eu estou falando para você. Então nós temos aqui já uma lição do reino de Deus. Qual é a lição? Deixemos-nos levar pelo Senhor para os desertos onde Ele se encontra e deixemos-nos ser a voz daquele que está no deserto clamando, que é o que eu entendo que Deus fez com João Batista. Já que o ministério está corrompido, eu vou pegar o meu verdadeiro sumo sacerdote e vou levar para o deserto e lá ele vai ser a minha voz. Ele vai ser o meu porta-voz. Vamos para frente. Eu estou na página... você acha a página aí. Recusemos-nos a participar de toda vergonha que expõe o nome de Cristo ao ridículo. Mesmo que a gente tenha que ir para o deserto. Não interessa. E talvez seja essa uma resposta de Deus para alguém. Porque lá eu tenho a condição. Você vai para o deserto, Deus vai cuidar de você. Versículo 5. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia. Todos os habitantes de Jerusalém, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Como sabemos, Anás tinha sujado o templo negociando com os romanos. Ele foi o primeiro sumo sacerdote dessa safra de corruptos, dessa corja. Depois, cada um dos seus 5 filhos foram sumos sacerdotes e, finalmente, seu genro Caifás. Ele, porém, permanecia nos bastidores, pilotando a corda dos marionetes espirituais. Deixa eu ver que módulo, que página eu estou aqui do material, para me ver até onde que eu consigo ir. Porque eu já sei que eu não vou até o fim por causa do horário. Estou na página 95 do material didático. Para quem tem, para quem não tem, clica no link aí do lado para ter acesso. Enquanto isso, o verdadeiro sumo sacerdote, que é João Batista, apareceu no deserto. E a mensagem dele não permitia acordos. Todos os envolvidos nessa impostura, os protagonistas, os omissos, o que incluía todos os outros, só tinham uma saída: confessar os pecados e renovar por meio do batismo o pacto de obediência com Deus. Essa é a proposta de João Batista. Não há acordos, não há conchavos. Se arrependam porque está chegando o reino de Deus. Todos os que davam ouvidos a João Batista não tinham escolha, tinham de romper com o templo, romper com o império e se consertar com Deus. Estava pronto o caminho para o Cordeiro construir o templo vivo. Porque o templo vivo é o que realmente é o agente de Deus, que é o agente do reino de Deus que destrói o sistema que é contra Deus. Quer entender o reino de Deus? É preciso entender esse contexto primeiro. É preciso ouvir João, que é o precursor de Cristo, por que ele é o precursor de Cristo, o que aconteceu para que ele seja o precursor de Cristo, para que você também seja precursor daqueles que vão receber Cristo. Para viver o reino, é preciso viver Cristo. E para isso é preciso romper com o institucionalismo, com o império de Mamon, com o império dos conchavos, para cultuar somente a Deus. Verso 6. Aí eu estou na página 96. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e alimentava-se de gafanhotos e mel silvestre. João se vestia como o profeta Elias se vestia, cujo retorno ministerial representava ele mesmo. É só ler Malaquias
capítulo 4, versículos 5 e 6, e depois Lucas, capítulo 1, versículo 16. Ele representava, era um retorno ministerial do profeta Elias. Olha o que diz Lucas 1,16. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos, não sei o que lá. Então, para além de vestir-se como o profeta Elias, ele representava o ministério do profeta Elias. A roupa de João Batista era em si uma denúncia. Uma denúncia à usurpação da função sacerdotal. Aliás, a função sumo sacerdotal. Porque o sumo sacerdote só podia se vestir com as roupas apropriadas para a posição. Roupa de linho, a mitra, o éfode, o peitoral com as 12 pedrarias e não sei o que lá. Mas como essas roupas estavam indevidamente sendo usadas por outro lado, se o João Batista fosse o chamado de Deus para ser sumo sacerdote, ele não podia se vestir como um homem comum. Então as vestes sacerdotais foram substituídas por roupas feitas de pele de camelo. É por isso que você vai achar o João Batista assim. Não é porque ele é legal, ele acha legal. É porque ali é uma denúncia. Eu não posso usar as roupas do sumo sacerdote. E eu também não posso usar a roupa do homem comum, então eu vou me vestir assim. Por ser sumo sacerdote, ele só podia comer a comida apropriada para o sumo sacerdote. Mas a sua refeição de sumo sacerdote estava usurpada por outros. E apesar disso, ele não podia comer a comida comum. Por isso você vai achar esse cara comendo gafanhoto e mel silvestre na Bíblia. Porque ele não pode comer a comida comum e a comida de sumo sacerdote está usurpada. O profeta, ele veio do deserto, onde provavelmente vivera protegido pelas comunidades do deserto. Tem um estudo que ele morava lá em Qumran, uma hora você pesquisa sobre isso. E por que aquele que estava no deserto clamou contra toda usurpação da glória da casa de Deus? João nos ensina o caminho do avivamento aqui. O caminho do avivamento começa com denúncia e obriga ao arrependimento. João, antes de denunciar com a palavra, denunciava com o seu estilo de vida, cara. E isso é uma lição. Eis o caminho para pregarmos o reino de Deus. Primeiro, antes da palavra, é o estilo de vida. Se o nosso estilo de vida não denuncia, então nossa boca não deve denunciar. Vamos para frente. Versículo 7. E pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. João veio para anunciar quem era o Messias, assim como para preparar o povo para recebê-lo. Jesus era o poderoso anunciado por João, aquele que faria realidade toda a palavra daquele profeta. Aquilo era por Jesus. A lógica do profeta é, com Jesus, por Jesus, tudo, sem Jesus, nada. É tudo por ele. Por isso ele vai dizer que ele cresça e que eu diminua. Então a gente não está falando de pregar revolução pela revolução. Estamos anunciando o reino poderoso de Jesus, aquele reino que vem para transformar as pessoas. E, por tabela, as coisas. Nessa revolução, a nossa revolução não é política. É a mudança do ser humano. Por isso o termo que mais se ajusta é novas criaturas, ou seja, novo tipo de gente, novos seres humanos. O anúncio do reino, portanto, é a mudança da criatura. A mudança da criatura e, a partir daí, a proposta é uma nova forma de encarar e de viver a sociedade. É uma mudança do fazer. Daí a nova política, nova economia, novo relacionamento, novo jeito de criar filho, novo jeito de tratar o pai, novo jeito de tratar a mãe, novo jeito de tratar quem deve, novo jeito de tratar quem não deve. É uma revolução. Jesus Cristo é um revolucionário nesse ponto. E essa revolução só é possível a partir de Cristo, porque é Ele quem dá sentido a tudo e só Ele tem poder para a execução desse plano de retomada da história. Na sinalização do reino de Deus, que enquanto altera a história, denuncia a chegada do fim da história, porque é isso que o Evangelho faz. Ele anuncia que a história vai ter um fim. A escatologia cristã está aí para isso. Um dia tudo isso aqui vai acabar. Essa camisa, um dia tudo vai acabar. Tudo que você tem aí em volta de você vai acabar. E é o tema do nosso próximo capítulo, se a gente conseguir chegar lá. A nossa missão é demonstrar que o poderoso reino de Deus já está entre nós. Já está entre nós, mas a chegada do reino de Deus não impede a destruição de tudo que é ímpio.
tudo que tem a ver com a impiedade vai ser destruído pelo reino de Deus. Porque o reino de Deus chegou e vai chegar uma hora que o reino de Deus será a última realidade da história. Vamos para o verso 8. Eu vos tenho batizado com água, disse João, porém ele vos batizará com o Espírito Santo. João chamou seus contemporâneos para acertar a vida com Deus. João chamou seus contemporâneos para reassumir o compromisso com Deus. Jesus trouxe o poder para que o compromisso assumido não fosse uma mera formalidade. O Espírito Santo é a pessoa que revoluciona a vida da gente, tornando-nos aptos a viver o compromisso que assumimos com Deus. O Espírito Santo, assim, nos torna revolucionários do ponto de vista prático, nos dando condições necessárias para sermos transformados e agentes de transformação na sociedade. Como fomos mudados, trabalhamos pela mudança. Aliás, faz parte do compromisso que assumimos com Deus, pois como cristãos assumimos com o Pai o compromisso de sermos agentes de transformação. Versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado, no Rio Jordão. Como é que inicia o ministério de Jesus? Como todos os outros, no batismo, assumindo publicamente o seu compromisso com Deus e com a vontade de Deus. E por isso Jesus se submeteu ao batismo. Ele não é que ele necessitava do batismo. Veja, Jesus não foi batizado porque ele precisava daquele batismo. Não. Ele sempre esteve submisso ao Pai, mas ele participou do batismo para dar testemunho público disso. Ali, Jesus não estava se representando. Ali, no batismo, na fila do batismo de João Batista, ele representava você e a mim. Ele representava a humanidade. Pois uma vez que ele era o último Adão, aquele que veio resolver o problema do paraíso que estava fechado, que nós aprendemos no último capítulo, ele foi tornar público o que o primeiro Adão não conseguiu. O quê? Que o compromisso dele com Deus estaria de pé, que ele estava submisso completamente à vontade do Pai. É isso que ele vai fazer no batismo. Quando ele é chamado, a partir da sua própria iniciativa de ir posicionar-se em estado de submissão completa ao Pai, tornou submissos ao Pai todos aqueles que nele creem e que nele são incluídos. Só é possível nós nos entendemos como nova criatura, submissos ao Pai, a partir da inclusão em Cristo. Você não é submisso ao Pai porque você é bonzinho. Você é submisso ao Pai se você está em Cristo. Você só é nova criatura, não é porque você é bom e entendeu essa lógica que eu estou explicando aqui. Mas se você estiver em Cristo, a partir de Cristo, nós somos nova criatura e as coisas velhas se passaram. Estávamos nele desde a eternidade, porque tudo que ele fez e o que fará foi feito na eternidade. No entanto, o último Adão veio para que o Eterno, num movimento impressionante, rearranjasse a história e abrisse novamente as portas do paraíso. Versículo 10. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito Santo descendo como pomba sobre ele. Os céus rasgarem-se. Rasgar é um ato de violência, não é? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Rasgar passa a impressão de alguém ávido por sair daquilo que o aprisionava. E que na oportunidade que tem, escapa rasgando o que lhe impedia. O que impedia o Espírito Santo de pousar sobre a humanidade para libertá-la e para capacitá-la? A insubmissão humana. Então, quando Jesus se torna submisso ao Pai, se batizando no lugar dos pecadores, Jesus, enquanto em nome da humanidade, quando em nome da humanidade submete-se através do batismo a Deus publicamente, tira esse impedimento e o Espírito Santo vem. Naquele momento ele tira qualquer impedimento e traz o Espírito Santo de uma forma como ele nunca tinha vindo antes. O que vai acontecer no Pentecostes é a ação do Espírito Santo. Assim como depois do batismo estava pronto pela unção do Espírito Santo, como diz lá em Lucas, mas eu não quero sair desse texto, senão a gente não sai daqui. Versículo 11. Então foi ouvida a voz que dizia: Tu és meu filho amado, íntimo, em ti me comprazo. Diferente do primeiro Adão, que foi expulso do paraíso, esse é o filho que alegra o Pai. Diferente do Adão, esse é o filho que se compromete. Esse é o filho, diferente de Adão, que foi posto para fora do paraíso, esse é o filho capaz de abrir aos homens a porta do paraíso. Diferente do primeiro Adão, esse é o filho que se prontifica e a sua submissão ao Pai vai abençoar todos aqueles que estão debaixo dessa submissão.
Quando o pai diz sobre o filho que este lhe dá alegria, ele estava falando de Jesus de Nazaré, mas também de todos aqueles que em Jesus e a partir de Jesus se submetem a Deus através do batismo, com toda a sua complexidade e significado. A nova humanidade que surge em Cristo é esse filho que alegra o Pai. É a humanidade nova no seu relacionamento com o Pai, está representada ali nesse texto. Versículos 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás, estava com as feras, mas os anjos o serviam. Não há como ser agente de transformação sem enfrentar a realidade do mal. Você quer ser agente de transformação? Bem-vindo, porém o mal estará contra você. Ou está em você ou contra você, de alguma forma ele está em nós e fora de nós, porque nós somos pecadores, mas esse mal precisa ser enfrentado em cada um desses âmbitos, dentro de nós e fora de nós. Como? Como que se enfrenta o mal? Resistindo ao mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A maldade em nós, os seres humanos, e fora de nós, tenta nos atrair ao egoísmo, ao individualismo, à rebelião que a gente veio, da onde a gente veio. Cair em tentação é inviabilizar a vida comunitária, é voltar, retroceder, sair debaixo da graça. Logo o Espírito impeliu ao deserto. Foi o Espírito Santo que levou Jesus ao confronto com o mal. Antes que o maligno desafiasse Jesus, o Espírito Santo o levou a desafiar o adversário. E isso é importante. A gente ora para que o Senhor nos livre do mal, e está correto, porque Jesus ensinou. Mas orar livra-nos do mal não significa livrar-nos do confronto com o mal, e sim livrar-nos do mal para que o mal tenha algum tipo de espaço em nós. Veja o que Jesus disse em João 14,30. Vem aí o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Jesus não disse assim, o diabo não tem nada a ver comigo. Ele disse, o diabo não tem nada em mim. Ele não tem espaço em mim para agir. Então, é essa lição que Jesus ensina nesse ponto. Eu tenho muito a dizer aqui, mas eu não tenho tempo. Então, vou adiantar aqui esse conteúdo, mas não vou falar mais os próximos versículos, porque senão a gente não sai daqui hoje, gente. Me desculpa, mas tá tudo disponível para você aqui no material. É só baixar o material e eu vou ensinar você a baixar o material. É o seguinte, ó. Para participar do Férias com Teologia, você paga os R$20 ou R$10 e participa no mês inteiro de aulas como essa. Mas para baixar o material, você vai lá no centralftb.com, coloca teu login, sua senha, seu login é seu e-mail, sua senha que você escolheu. E dentro da plataforma tem um botãozinho chamado Arquivos. Você clica lá em Arquivos e baixa e vai acompanhando a aula junto comigo aqui. Tá? Vai acompanhando a aula junto comigo aqui. E nós temos um projeto, antes de entrar no próximo capítulo aqui, nós temos um projeto chamado Jesus Cristo nas Escrituras. Tá? Na verdade, essa matéria de hoje é de lá que eu tirei, do Jesus Cristo nas Escrituras. Tá? Aliás, tem aluno do Jesus nas Escrituras aqui? Se tem aluno ou aluna, escreve assim, sou aluno do Jesus nas Escrituras e fala se vale a pena. Né? Porque o Jesus nas Escrituras é um curso que não é bem um curso, é uma mentoria que não é só mentoria, é curso com mentoria, com discipulado, com Bíblia, com tudo, e a gente trabalha só sobre esse tema. Jesus Cristo nas Escrituras, e essa aula aqui eu emprestei lá do Jesus nas Escrituras. Vamos para frente, eu vou para a página 110. Vou para a página 110, tá? Vamos lá. O Marcelo Andrade dizendo, eu sou aluno de Jesus nas Escrituras, o Ricardo Gomes, eu sou aluno, o Marcelo Andrade está dizendo que o curso é sensacional, o DJS dizendo que é aluno e vale muito a pena, o Edson Maciel está dizendo que é aluno de Jesus. O Jesus nas Escrituras é um curso que é muito barato, é muito legal, né? Então, ainda hoje a gente vai abrir vagas aí para você, se você quiser aprofundar-se comigo aí nesse assunto. Mas vamos para frente. Aliás, deixa eu abrir vagas agora, porque aí vai sobrar um pouquinho mais de tempo para a gente. Então vamos lá. Ó. Tem um vídeo mostrando como que funciona para o curso Jesus Cristo nas Escrituras. Enquanto eu molho o bico aqui, é um vídeo de 1 minuto ou 2, eu quero que você acompanhe nesse vídeo como é que funciona o Jesus nas Escrituras. Solta aí, produção.
Meu nome é pastor Eugênio Piacentini, eu sou pastor aqui na Califórnia, Estados Unidos. Jesus nas Escrituras, excelente curso. Pastor César começa englobando os 4 pilares da redenção e abre a nossa mente para entender a redenção de uma forma mais profunda. Olá, irmãos, eu cumprimento a todos na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo. E eu venho aqui como aluno da primeira turma do curso Jesus Cristo nas Escrituras, e foi uma experiência transformadora. Palavras que ficaram marcadas, o curso vale super a pena, me transformou. Bom dia, amados, graça e paz. Meu nome é André, eu moro no Rio de Janeiro, né? E eu fiz parte não só do Jesus nas Escrituras, mas como também no primeiro Férias com Teologia, né? Está aqui o certificado de Jesus nas Escrituras, está aqui o certificado, né, de Férias com Teologia. Para mim foi algo transformador, né? E uma das matérias que muito mexeu comigo foi quando, né, o pastor César explica a respeito de 1 Pedro, né, dizendo que antes do haja luz, houve o haja cruz, né? E isso é muito profundo e mexeu muito comigo. Obrigado a todos. Estou participando do Férias com Teologia 2 e já ansioso para ver o próximo projeto, né? E que Deus abençoe vocês aí muitíssimo. Bom, vocês acompanharam aí um pouquinho do projeto Jesus Cristo nas Escrituras, né? E é o seguinte, eu vou entrar aqui no próximo assunto, que é o que é reino de Deus na Bíblia, e não acho que eu vou conseguir ir até o fim, mas o material didático está aí com vocês, e na próxima mentoria eu fecho. Mas é o seguinte, o Jesus nas Escrituras é um curso que não é só um curso, a gente chama lá na FTB de Projeto Jesus Cristo nas Escrituras. É uma jornada de 3 meses, com aulas todas as semanas, se bem que agora as aulas são disponibilizadas, você faz o dia que você quiser. Então são 12 encontros, 12 aulas como essa, com material didático incluso, como esse, mas aí você tem um material completo, né? Dá um pouco mais, eu não lembro, acho que dá 400 páginas, alguma coisa assim. Com material didático incluso em PDF. E dessa vez, eu vou abrir a segunda turma a partir de hoje, tá? Então temos uma turma só, essa turma se formou agora, e eu quero abrir a segunda turma. A segunda turma do projeto Jesus Cristo nas Escrituras vai ter 3 mentorias ao vivo comigo. Durante 3 meses, cada mês tem uma mentoria, ao vivo comigo, tirando dúvidas, tá certo? Pastor, quanto custa para entrar no Jesus Cristo nas Escrituras? Quanto custa para participar desse projeto? O valor é R$ 297, mas não é por mês não, tá? É por todos os 3 meses. Você pode, por exemplo, a 3 de R$ 99, então é R$ 99 por mês, tá certo? Então você paga R$ 297, são 3 parcelas, se você quiser de 99. Eu acho que pode ser mais também do que 3, sei lá, vê lá como é que você faz, tá certo? E você tem, eu não consigo fazer mentoria ao vivo com todo mundo, tá? Não dá porque perde a qualidade. Mas os primeiros alunos matriculados ganham acesso a essa mentoria comigo e já tem data. Eu não sei falar aqui a data, deixa eu ver, eu tenho que olhar na minha agenda aqui para falar a data. A primeira mentoria do Jesus nas Escrituras vai ser no dia 14 de agosto, tá? Então, os primeiros inscritos ganham essa mentoria, são 3 meses de mentoria comigo. O que é mentoria? Eu estou dando essa matéria, então depois vamos ter uma mentoria onde você pode fazer a pergunta que você quiser dentro daquele contexto e a gente vai trabalhar juntos até você entender aquela matéria em si. Então, se você tem interesse no Jesus nas Escrituras, você pode pagar R$ 99, então vem com a gente, entra nesse projeto Jesus Cristo nas Escrituras. Você viu o depoimento dos alunos, tá vendo que os alunos estão escrevendo aí no chat? Pensa num curso que muda a sua mentalidade sobre quem é Jesus na Bíblia. A mensagem de Jesus na Bíblia. Temas como encarnação, paixão, morte e ressurreição.
Jesus, a base da nova identidade do salvo, Jesus, o nosso descanso, Jesus, o senso splendor das Escrituras, Jesus, deixa eu achar aqui, módulo 5, a teologia de Jesus, a graça e seus critérios, a trindade em missão, Jesus é o Adão que venceu, Jesus a teologia do exemplo, Jesus a liderança inabalável, o perdão. Então, pensa, muda o nível de conhecimento que você tem sobre Jesus. Tá? O valor é 297. Eu gostaria muito que você fosse um dos primeiros para você fazer parte da mentoria, que vai ser muito importante também ter você na mentoria. Então, vem participar com a gente. Pastor, como que eu faço para me inscrever? Aqui na aula, para quem está no YouTube, aqui na aula tem um link, clica no link e você vai direto para lá. O Ricardo, irmãos, o curso é tremendo. A Cíntia, matrícula feita, estava esperando isso, glória a Deus. Ô Cíntia, bem-vinda, Deus abençoe. Quem já fez a matrícula, avisa a gente lá no grupo também, para que a gente dê aqui as boas-vindas também para você, tá certo? São os mesmos temas da primeira turma? Isso aí, Fernando, é o mesmo tema da primeira turma, se você já fez, não precisa fazer de novo não. Só se você quiser pela mentoria, mas é o mesmo tema, tá certo? Então, fica disponível para você, Jesus Cristo nas Escrituras, segunda turma, vamos iniciar a partir de então. Então, para isso, clica no link. Tem um link aqui, tem um link aqui, tem um link em tudo quanto é lugar aí, e você consegue fazer a sua inscrição. Eu vou pedir para o pessoal da nossa produção colocar o link lá no grupo do WhatsApp. Tem um grupo de alunos aqui do curso. Lá no grupo do WhatsApp, coloca o link para que quem quiser fazer a inscrição é só clicar lá e se inscrever. Bora para a aula? Então vamos lá. Capítulo 5 do módulo, a revelação do reino de Deus. Jesus Cristo disse que o reino estava próximo, depois ele disse que o reino estava chegado, enfim, aquela coisa que eu já expliquei para vocês. Afinal, o reino é o quê? Uma filosofia, uma questão política, um lugar, uma meta, uma referência. O que é o reino? Para entender isso, a gente precisa ler Daniel. Eu vou ler só dois versículos, mas na verdade precisava ler 40 versículos, mas eu vou ler 2, você vai entender, porque o texto de Daniel que eu vou ler é muito conhecido. A estátua do sonho de Nabucodonosor. Diz assim, o versículo 44 e 45, o Daniel explicando o sonho. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada a pedra sem auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel à interpretação. Esse texto mostra o sonho de Nabucodonosor. O Nabucodonosor teve um sonho, e nesse sonho era uma estátua poderosa, conforme está descrito nos primeiros versículos, e versículo 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis uma grande estátua, imensa, extraordinária em esplendor, estava de pé diante de ti, sua aparência era terrível, a cabeça era de ouro fino, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte ferro e em parte barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de barro e de ferro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras de estio, e o vento as levou, e deles não se viram mais vestígios, mas a pedra que feriu a estátua se tornou uma grande montanha e encheu toda a terra. Nesse sonho, eu li aqui Daniel 2, de 31 a 35. Nesse sonho, Nabucodonosor viu uma estátua magnífica de ouro, prata, bronze, esses materiais aí. E quando ele olhou para o lado, ele viu uma pedra misteriosa cortada de uma montanha sem auxílio de mãos. Essa pedra é jogada contra a estátua, ela bate nos pés da estátua e destrói toda a estátua. Imponente, e ela vira pó a estátua. A pedra tritura o barro, o ferro, o bronze, a prata, o ouro, e a pedra acabou com tudo que formava a estátua, transformou tudo em pó, e veio o vento, soprou e levou todo o pó. Depois disso, a pedra começou a crescer. E a pedra começou a crescer e continuou crescendo, e cresceu, e tomou conta de toda a terra. Esse é o sonho de Nabucodonosor. Bom, diante desse sonho, Daniel disse que a pedra é um reino. Versículo 44 e 45, ele disse que a pedra era um reino. Daniel disse que a pedra é o reino de Deus.
A pedra é um novo reino que iria durar para sempre. Então, na interpretação de Daniel, ele disse que a estátua representava os reinos dos homens. Então pensa nessa garrafa de energético que eu estou tomando aqui, pensa que aqui é a estátua do Nabucodonosor. Cabeça de ouro, de barro, de pedra, de ferro misturado com barro. E aí, pensa que esse negócio aqui é a pedra que vai rolar e vai destruir a estátua. A Bíblia diz que a pedra, ela começa a crescer, 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 e ela toma conta de toda a terra. E nos versículos 44 e 45 também diz que essa pedra é o reino de Deus e que durará para sempre. Então, na interpretação de Daniel, tudo que está na estátua representa o mundo e as formas e exigências e a complexidade do mundo. Quando Daniel interpretou esse sonho, Daniel diz que Deus estava revelando para o Nabucodonosor o final da história. Em outras palavras, o que o Daniel disse? Em outras palavras, Daniel estava dizendo ao rei o seguinte: Nabucodonosor, você teve uma revelação. Deus mostrou para você como tudo termina. Deus mostrou para você o final da história. E qual é o final da história, Daniel? O Daniel disse: o final da história é o reino de Deus. Tudo termina no reino de Deus. Ou seja, naquele momento existia o reino da Babilônia, que era próspero, depois ia vir o rei da Média e da Pérsia, depois os gregos, depois os romanos, e nós que somos sobras do Império Romano, porque nós somos colonizados pelo Portugal, que é do Império Romano, pela Holanda, que é do Império Romano, e o mundo é sobra do Império Romano, como nós sabemos. E depois dessa sequência, um reino vai vir que nunca será abalado e vai chocar, vai bater de frente com o reino da estátua. Então, essa pedra que vai bater contra a estátua, vai destruir a estátua e vai subjugar todos os reinos e tal, e essa pedra vai crescer e vai tomar conta de todo o mundo. Essa interpretação está dizendo que, o Daniel está dizendo para o Nabucodonosor, Deus te mostrou como tudo termina. E como tudo termina? Tudo termina com a chegada do reino de Deus. O reino de Deus é a última realidade da história. Nenhum outro reino vai ser como o reino de Deus. E o reino de Deus chega com Cristo e vai crescendo, 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 e vai chegar uma hora que vai ser a realidade de toda a humanidade. O que diz lá em Apocalipse capítulo 11, que é a chegada de Cristo lá profetizado, diz assim, capítulo 11, versículo 15. O sétimo anjo tocou a trombeta. Essa é a última trombeta. E houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então o reino de Deus é uma nova realidade que se opõe aos reinos do mundo e não tem os mesmos fundamentos dos reinos do mundo. Lembra, por exemplo, lá em Apocalipse 17, aparece a mulher montada sobre a besta. O que é que tem na tiara, na testa da mulher? Está escrito assim, a grande Babilônia. O que é que essa mulher representa? A estátua e o reino da estátua. E ela é um contraponto ao reino de Deus. Veja, a mulher é prostituta, a igreja é noiva, pura, virgem, imaculada. A mulher está embriagada com o sangue dos santos. A igreja é alimentada pelo sangue de Cristo. A mulher fala blasfêmias, a igreja glorifica a Cristo. Essas realidades irão se chocar. E um dia, essa pedra que é o reino de Deus vai passar por cima da estátua e vai esmiuçar a estátua. Então o reino de Deus é a última realidade da história. É a nova realidade que se opõe aos reinos do mundo, que não tem os mesmos fundamentos que a igreja, que Cristo. Então, quando Jesus Cristo disse que o reino de Deus não é desse mundo, ele disse, o meu reino não é desse mundo ainda. Vários momentos ele fala, ainda não é chegado. Mas uma hora, um dia, esse tempo vai chegar. Assim a gente tem que entender que naquele momento o reino de Jesus não era desse mundo. Mas vai chegar uma hora que o reino de Deus será a última realidade da história, e assim a gente entra na última parte desse módulo. O reino de Deus como última realidade da história. E aí eu estou mostrando aqui Apocalipse capítulo 17, versículo 3. A mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, adornada de ouro, com pedras preciosas e pérola. E aqui eu faço um paralelo entre os detalhes, né?
a mulher prostituta, as roupas indecentes, a exibição e ostentação, o cálice, ela tem nas mãos um cálice, as abominações e imundícies, na testa escrito Babilônia, mãe das meretrizes. Então, cada um desses detalhes são, em primeiro lugar, resultado do padrão moral dos reinos do mundo e, em segundo lugar, estão denunciando um tipo de contraponto ao padrão do reino de Deus. Aí eu não sei que página está, mas a mulher é prostituta, a igreja é a noiva. O reino de Deus tem a noiva. As roupas indecentes, o reino de Deus vestes brancas. A exibição e a ostentação, o reino de Deus tem a simplicidade. O cálice da mulher, da prostituta, a igreja tem o cálice do noivo. As abominações e imundícias, a igreja, o reino de Deus tem o louvor e a adoração. Na testa está escrito Babilônia, mãe das meretrizes, em Apocalipse capítulo 7, nas testas as testas dos santos estão seladas com o nome de Deus. A mulher está bêbada com o sangue das testemunhas de Jesus. A igreja e o reino de Deus têm um cálice de bênçãos. A antiga Babilônia está escrito na testa da mulher e o contraponto a essa cidade é a Nova Jerusalém. O fato é que existe um tipo de dualidade onde o maligno sempre quer imitar a verdade. Isso nos remete de volta ao sonho de Nabucodonosor. Veja bem, Babilônia, lá em Apocalipse, de onde vem esse nome Babilônia? Babel. Babel foi edificada por um cara chamado Nimrod, lá no livro do Gênesis. Quem é Nimrod? O primeiro grande líder de uma rebelião contra Deus, que é onde é construída a Torre de Babel. Aí chega Nabucodonosor, que é líder aonde? De Babel, que é a Babilônia. E ele tem um sonho. E nesse sonho, ele vê uma estátua que representa todos os reinos do mundo. Foi assim que Daniel interpretou o sonho da estátua, dizendo que a cabeça de ouro seria a Babilônia, os demais reinos, aqueles que vêm depois da Babilônia. E a Babilônia é o primeiro reino. Ah, mas tem os egípcios. Não. O egípcio ganhou notoriedade como um império mundial, mas a Babilônia é a primeira grande cidade. O Egito não vem antes da Torre de Babel. Então, essa revelação do capítulo 2 de Daniel, veja o verso 44, eu já vou encerrar. Nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e ele mesmo subsistirá para sempre. Agora, por que isso é importante para a gente entender o que é reino de Deus? Basicamente, porque quando João escreveu o Apocalipse, a Babilônia não existia. A Babilônia foi destruída antes do nascimento de Jesus. Mas por que aparece a mulher escrito Babilônia na testa? Porque Babilônia não é exatamente uma cidade, mas um estilo de vida, um jeito de ser gente. O jeito babilônico de ser gente. Babilônia não é um lugar, mas uma cosmovisão, onde a prostituição é o estilo de vida, onde o padrão de Deus é deixado de lado, onde o mundo e todas as suas complexidades são cultuados. E diante dessa revelação, a gente entende que tem dois jeitos de viver a vida. O jeito da estátua, Babilônia, e o jeito da pedra, do reino de Deus. A estátua ama de um jeito, a pedra de outro. A estátua pensa de um jeito, a pedra de outro. A estátua compra e vende de um jeito, a pedra de outro. A estátua tem seus valores, a pedra tem os seus outros valores. A estátua tem suas metas, a pedra tem outras metas. Tudo que a gente faz, tudo que a gente aceita ou rejeita, tudo que a gente compra ou vende, que a gente adere ou recusa, está sendo regido por um dos dois sistemas agora, nesse momento. Ou você está na estátua, meu irmão, ou você está na pedra. A pedra é o reino de Deus. A estátua é o reino do mundo. Na visão de Daniel fica claro que a pedra é um reino, ele diz isso, que sempre vai se opor à estátua. A pedra um dia no final vai triunfar contra a estátua. Antes a estátua vai perseguir, vai matar, mas depois a pedra vai triunfar e vai tomar conta de toda a terra. Portanto, o reino de Deus é o fim da história. Daniel capítulo 2, Daniel diz para Nabucodonosor, Deus te mostrou o fim da história. Ou seja, a história da humanidade desemboca no reino de Deus. Termina no reino de Deus, significa que Deus vai reinar sobre tudo e sobre todos. E quem não aceitar isso será destruído. Esse é o ponto. Eu vou terminar antes do capítulo 7, por conta do nosso horário, e eu deixo o capítulo 7 e a conclusão para vocês. Eu faço na mentoria que vai acontecer na próxima semana, tá? Então tem uma mentoria marcada para esse projeto e eu quero que você faça parte dessa mentoria, tá? Pastor,
como que eu faço para entrar no curso completo Jesus Cristo nas Escrituras? Jesus nas Escrituras não é um curso apenas, é um projeto assim de Deus mesmo. Você vai entender Jesus na Bíblia, sem teologia, sem os achismos, ismos. Então, eu quero muito que você entre nesse projeto Jesus Cristo nas Escrituras. Se você pode investir um pouquinho no seu ministério, os primeiros alunos ganham a mentoria de graça, tá? Faz parte, não é de graça, é que eu não consigo dar mentoria para todo mundo, então mesmo pagando, nem todo mundo vai ter a mentoria. Os primeiros alunos desse curso têm a mentoria garantida, tá certo? Então, pastor, como que eu faço? Clica no botão que está aqui, está escrito aqui, lá no comentário fixado, Curso Jesus Cristo nas Escrituras. Clica ali, você vai entrar numa página, essa página é bem legal, mostrando, deixa eu mostrar aqui para você, ó. Quando você clica, você cai aqui, ó, nessa página. Não sei se dá para colocar um zoom aí, ó. Mostrando, ó. 3 parcelas de 99 e 297, tá? É o preço total. 3 meses de mentoria ao vivo com o pastor César. Então você ganha esses 3 meses, só clicar aqui para fazer a inscrição. Para quem está fora do Brasil também dá. E aqui você tem os módulos, tá vendo aqui, ó? Os módulos, eu não sei como é que dá para passar de um para o outro, enfim, mas deixa eu voltar aqui. Tem a setinha? Aqui, deixa eu voltar aqui. Estão dizendo que tem a setinha aqui, mas eu não consigo ver. Enfim, e aqui para quem é o curso, e no fim, que vale muito a pena, os depoimentos. Se você puder, antes de comprar, veja os depoimentos de quem é aluno, porque acho que vai fazer diferença para você. Tá? Então, se você pode investir um pouquinho, olha, só de material didático são 12 apostilas. 12 apostilas. Pelo mercado aí, deve custar uns R$40. 12 vezes 40 já dava 480 só de material didático. Esquece, tem mentoria, tem material didático, carteirinha de aluno. O curso fica disponível para você por 1 ano, mas em 3 meses a gente resolve isso aí. Então, vem comigo se você pode e participe do projeto Jesus Cristo nas Escrituras, tá? Não é somente um curso. Ó, a Vanessa Carvalho, eu perdi, pastor. Não perdeu não, cara. Não perdeu não, Vanessa. Clica no link aí, assiste. Se você está falando da aula, é só voltar a barrinha, vai ficar disponível a aula. Não perdeu não. Dá para fazer no Pix? Dá. Chama pelo grupo, beleza? Chama lá pelo grupo e fica mais fácil. Se você não está no grupo, clica no link aqui, porque lá dentro tem um botãozinho para entrar no WhatsApp? Não tem. Tinha que ter o botão do WhatsApp, né? Tem sim. Tem? O seu tá desatualizado. Então o meu... Estão dizendo que tem um botãozinho lá você consegue falar pelo WhatsApp também com a gente. Tá bom, gente? Deus abençoe a todos, boa noite. Você que está nessa aula, paga ou de graça? Você pagou? A diferença é que quem pagou tem um material didático, tem a carteirinha de aluno, tem tudo isso aí. Mas se você tem o material, se você fez a inscrição, aguarde o grupo, eu vou ver minha agenda e eu vou concluir. Faltam 2 capítulos aqui. Na mentoria dessa aula, vai ter uma mentoria só dessa aula, eu não sei se é segunda ou terça-feira que vem, e a gente vai recapitular do ponto que nós paramos, vai ser um privilégio ter você nessa mentoria, tá bom? Beijão, amo vocês, e a gente se encontra na próxima semana. Próxima semana a aula é escatologia. Eu vou falar da escatologia pós-tribulacionista, ponto a ponto. Então, vem com a gente na próxima aula. A próxima aula vai ser demais, última aula do projeto Férias com Teologia. Depois disso, só em janeiro para ter outro projeto desse. Então, aproveite. Quem quiser fazer inscrição, fica à vontade. Deus abençoe todos vocês. Tenta entrar no Jesus nas Escrituras. Deixa eu te acompanhar nessa mentoria durante 3 meses. Com certeza você vai sair desse projeto de outro tamanho, ministerialmente, espiritualmente, do ponto de vista do seu entendimento. Grande abraço. A gente se encontra no último módulo do Jesus Cristo nas Escrituras. Último módulo do projeto Férias com Teologia. Te vejo lá.